Gorgonoid revela segredos de saída do Tenente Breno da Growth. Confere o vídeo aí. Vamos lá. Vamos começar aqui. Cadê? A treta começou aqui, ó. Ó. Tenente Breno na Max Titânio. Teve um hate danado no Tenente Breno. Não vamos ser hipócritas aqui, né, Jason? Tenente Breno, ele tava na Growth até dezembro de 2023, se eu não me engano. Até esses dias. Então, até hoje, passou 1 ano e 3 meses, concorda? 1 ano e 3 meses. Ele estava na Growth, aí ele foi pra Muscle Tech, aí ele foi pra Shark Pro, e agora tá na Max Titânio. Então, 4 empresas em 1 ano e pouco. Em 15 meses? 15 meses no máximo. 4 empresas. Eu acredito que o hate que ele tomou foi um pouco por causa disso. O que você acha? Uai, velho. Em parte, sim. E outra porque, tipo, no nosso meio da maromba pega mal você ficar nesse troca-troca de empresa, até pro público, não é só pra gente. Porque a gente que vive o negócio entende qual que é os problemas relacionados a isso. Mas o público acha ruim também. É igual o cara que troca de time todo ano, o jogador de futebol que troca de time todo ano. Não pega bem. No futebol, eu acompanho futebol, posso garantir, eu sei que é assim que funciona. Né? Então, um cara que vai lá, faz contrato e toda hora troca e não é nenhum pra fora, sabe? Tipo, ele fica trocando entre time daqui, pega mal pra caramba. E aí o público fica falando, esse cara deve ser mercenário, entendeu? É pra isso, é pra esse lado que a galera leva. Né? Tipo, ele não tem, leva pro lado que ele não tem agradecimento, né? Ele não tem gratidão. Que ele não tem gratidão nenhuma e é um mercenário. Isso, é pra esse lado que a turma costuma levar. E vamos ser honestos, né? Ele leva pra esse lado com um pouco de razão, né? Porque leva pra esse lado e faz sentido levar, porque quando você vê de fora, é a primeira coisa que você consegue concluir. Claro, eu tô falando. Por que eu tô falando assim? O caso dele eu não tenho muita certeza, não. Sabe? Mas eu sei que tem casos e casos. Tem casos de gente que treta e acaba saindo. Mas a maioria. Sim, acontece. Mas no caso dele na Growth não teve treta nenhuma, isso eu tenho certeza. No caso da Growth, pelo que eu sei, ele recebeu foi uma proposta melhor. Sim, e eu vou revelar uma coisa aqui pra vocês, pessoal. Só pra vocês entenderem, essa aqui é exclusiva, hein? Essa que pouca gente sabe. Mas eu vou revelar, Jason, um segredo, aquele que a gente não conta pra ninguém. Agora que já passou muito tempo, eu acho que não tem problema, não. Mas vamos lá. O Tenente Breno, olha o que eu vou revelar aqui, hein, Dias. Essa aqui é inédita. Eu não sei nem se eu posso falar isso, pra ser sincero. Quando ele ia... pessoal, presta atenção, hein. O máximo que vai acontecer é alguém me xingar. Mas enfim. O Tenente Breno, ele ia sair da Growth pra ir pra Max Titânio. Tá? Eu consigo provar o que eu tô falando, tá? Então, se vocês não estiverem acreditando, o problema é seu. Ele ia pra Max Titânio. Rolou um rumor disso na época. Não, ele ia, tava confirmado. Eu vou te dar uma comprovação do que eu tô falando pra quem tá assistindo. Se você voltar... Lembra que eu falei que ele ficou na Growth até dezembro de 2023? Se você pegar um vídeo do Renato Cariani, em dezembro de 2023, ele fala que tá com a contratação sinistra pra Max Titânio, que é um cara muito querido que tinha mais de 1 milhão de seguidor. Isso, e a gente fica aqui perguntando depois. A gente Sim, quer ver aqui, ó, Renato Cariani, contratação Max Gorgonoid. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa aqui. É difícil achar esses vídeos. Eu lembro você atiçando ele, falando, e aí, Renato, já passou 30 dias. Sim, então o pessoal que acompanha vai lembrar, mas eu não vou conseguir achar assim, não, que é difícil achar esses vídeos antigos assim, né, do nada. Mas enfim, pessoal, pode confiar no que a gente tá falando aqui. O Tenente Breno, ele ia pra Max, só que melou. Por que melou?
Betão melou o esquema. Falou Porque, assim, não sei se vocês lembram, naquela época o Betão começou a assessorar o Tenente Breno. E aí, cara, se vocês juntarem os pontos, vocês vão entender. O Betão tava meio que tretado com a Max. Aí o que o Betão fez? Betão entrou na mente e falou assim, não, agora você vai ser atleta internacional, nós vamos... Você lembra uma vez que o Betão contratou ele pra Ironberg, não sei se você lembra. Pra ser atleta da Ironberg, não sei o que e tal, que agora a carreira vai ser internacional. Quem que você quer que seja seu coach? Foi atrás dos caras lá e não sei o que e tal. Aí que veio essa parada de Muscle Tech. Então, assim, o Tenente Breno, ele ia fechar com a Max dezembro, mais ou menos, de 2023. 2023 não, né? 2022. Dezembro de 2022. E aí melou tudo. E aí ele foi pra Muscle Tech. Então, assim, gente, vocês têm que entender que já existia uma vontade do Tenente Breno ir pra Max. E ele acabou não indo, influenciado, digamos assim. E aí, cara, ele foi pra Muscle Tech pra ganhar bem, tá? E aí ele recebeu bem mais que ele ganhava na Growth, pra ser honesto com vocês aqui. E aí depois ele foi lá e recebeu uma proposta melhor ainda da Shark Pro. Uma proposta tipo assim, galera... Pra ser o cabeça, né? Pra ser o principalzão. Uma proposta que eu não recebo nem perto, tá ligado? Só pro pessoal ter noção de valores aí. Então, assim, ele foi pra receber um salário bem gordo na Shark Pro. E aí, cara, ele fez um contrato grande, tipo assim, de acho que é 3 anos, sei lá. De futebol. Então, cara, era uma proposta muito crazy, né? Cadê o meu crazy aqui? Tem o crazy aqui? Crazy. Bigger, yeah. Crazy. Yeah. Slice. Aí, enfim, ele foi lá e foi ganhar bem pra caralho na Shark Pro. E aí, cara, vamos ser honestos aqui também. Pelo que eu entendi, a Shark Pro também falou que ele ia ajudar a montar um time, ia ter um time pra ele trabalhar e tal, só que acabou que no final das contas ele ficou quase que sozinho na Shark Pro. Isso aí é um fato também, né? Só que o problema é que isso aí não tá no contrato. Entendeu, Jason? O B.O.? Tipo assim, presta atenção. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou inventar uma marca até pra eu não tomar processo, mas vamos lá. Eu sou a Growth, tá bom, Jason? E eu não tenho ninguém. Naquela época a Growth não tinha ninguém. Aí eu vou contratar o Jason, que é um cara Classic Physique e pica. Aí no seu contrato, Jason, vai ter um salário lá de quase 100 mil reais e tal. Mas além disso, eu falei assim, não, pode ficar tranquilo que eu vou... Você não vai ficar sozinho aqui, não, porque eu receio sei o quê. Tá, vou ficar sozinho na Growth, não vou ter ninguém pra gravar, tô fudido. Não, pode ficar tranquilo que nós vamos trazer mais gente, não sei o quê e tal. E essa parte parece que não aconteceu. E meio que é provado, né? Porque a gente não viu mais ninguém pra Shark Pro. Você viu, Jason? Só que eles tentaram, né? Não, mas eu tô falando assim, eu não vi. Não. Não deu certo. Assim, querendo ou não... Só que isso não é problema meu. Você tem um contrato, Jason, que você tem que postar 6 vezes por mês no field, tem que fazer 5 vídeos por mês, tem que postar 2 vezes story por semana. Concorda comigo que é isso que tá no contrato? Provavelmente. Então você tem que cumprir, foda-se. É ou não é? É esse que é o meu ponto. Claro. Mas dá pra entender o fato de você ficar puto. Mas isso não quer dizer que... Mas você tem que cumprir o contrato. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu cheguei numa empresa, os caras me contratou e me prometeu 1000 mundos. Mas o que tá no contrato é que eu tenho que trabalhar 8 horas por dia. Ué? É porque estão te pagando, né? Desde Sim, que esteja te pagando, acabou. Estão me pagando pra eu ficar aqui. Mesmo que eu não tenha nada pra fazer aqui, porque eu não tenho equipe, eu tenho que vir aqui e ficar aqui 8 horas por dia sem fazer nada. Eu tô sendo pago pra isso. Enfim. Exato. Aí foi aí que deu a confusão. Porque o Tenente Breno... E aqui, pessoal, essa parte aqui agora nem é especulação, porque foi postado o e-mail dele, né, aqui, ó, vamos ler o e-mail dele aqui, ó. O Tenente Breno postou o e-mail, ó. Olha aqui, ó, pro pessoal não falar, essa parte aqui é público, né, aqui, ó. Considerando o contexto atual de desalinhamento total de expectativas e não realização dos projetos apresentados pela patrocinadora para a concretização do nosso contrato, venho por meio deste e-mail solicitar meu desligamento amigável do contrato. Certo da compreensão me coloca à disposição, mas conforme conversado com o senhor Onivaldo, que é o dono, nós, nos últimos dias, realizei entregas pendentes de forma a viabilizar o cumprimento total das contrapartidas acordadas entre nós para que pudéssemos dar
por encerrada a nossa relação comercial. Desde já agradeço, tal. Mas igual eu falei, isso aqui não quer dizer que o contrato foi encerrado, não. É um ponto. Isso foi uma solicitação, né? Mas enfim, então o que eu tô falando aqui que é nítido, né, que o Tenente Breno estava insatisfeito. E ele estava tão insatisfeito que ele aceitou a proposta da Max. Senão ele tava lá na Shark Pro. Mas aí é um negócio, né? Todo contrato tem lá escrito como é que faz em caso de rescisão. Tem caso de rescisão ou caso de, acho que é anulação. Que fala Anulação dele. E é caso de quebra de contrato, né? Eu acho que quebra é o nome melhor. Sim. Já tá previsto lá. Se você fizer isso e isso aqui, o contrato vai ser quebrado e aí tal pessoa vai ter que pagar isso ou pagar aquilo, ou vai estar previsto tudo. Então, tipo, ele aceitar... Ele fechar o contrato com outra empresa, certamente é uma quebra de contrato. Com certeza, com certeza. Uma vez que o contrato não foi rescindido, então ele tá fechando um contrato com outra empresa, estando em contrato vigente. Tanto é que foi isso que a Shark Pro alegou, né? A Shark Pro alegou que ele tá em contrato vigente, né? Com a Shark Pro. Mas pelo que eu tô sabendo aqui agora, o que eu posso falar também de bastidor, Jason, é que beleza, o contrato não foi cumprido e ele vai pagar a multa. Eu vou ser honesto aqui, eu acho difícil ele pagar a multa, porque é muita grana. Então provavelmente vai acontecer igual no futebol. O preço do jogador é a multa, você tá ligado que é isso, né, Jason? Sim, mas ué. O preço do jogador é a multa. Então, o que acontece? O pessoal da Max sabia que ele tinha contrato, entendeu? Tipo, é óbvio que ele falou. E aí... ele fazer a quebra, a rescisão cai em cima dele. Então vamos supor que tem uma multa lá de 1 milhão. Cai nas costas dele. Agora, ele pode muito bem já ter negociado com a Max, falado, faz o seguinte, eu pago metade, vocês pagam metade. Alguma coisa assim vai acontecer. Só que eu acho que... Vou explicar uma coisa que é a teoria. Agora, pessoal, presta atenção. Se alguém for fazer corte, coloca essa parte, por favor. Porque senão vai parecer que eu tô afirmando uma coisa que eu não afirmei. O que eu vou falar agora é teoria da conspiração. Ou seja, é o que eu acho. É uma possibilidade. Tô falando isso porque senão sai lá que eu afirmei uma coisa que eu não afirmei. Na minha concepção, quem vai pagar essa multa é a Max Titânio. Eu acredito que vai ser a Max Titânio. Por que eu tô falando isso? Porque ia ser muito caro pro tenente pagar isso a ponto que não compensar ele ir pra Max. Vou dar um exemplo aqui, só pro pessoal entender números. Vamos supor que a quebra de contrato do Tenente Breno seja 1 milhão e ele vai ganhar 100 mil na Max. Ou seja, se ele vai ganhar 100 mil na Max e a multa dele é 1 milhão, ele vai perder 10 meses sem salário. Pra ele não compensa, era melhor ele continuar na Shark, a não ser que ele realmente ame o Ramon e o Brandão tanto assim, tá ligado? O amor dele custa 1 milhão de reais. Então... Usando pura lógica, na minha cabeça, quem vai pagar essa multa é a Max Titânio. Mas o que eu tô falando aqui é especulação. Só que a Max Titânio não vai admitir que ela pagou isso. Sabe por quê, Jason? Não, porque ia ficar feio demais. Véio. Por quê? Vamos ver se você vai pensar igual eu. Quero ver seu raciocínio. Tem N coisas, pode pegar mal com os outros atletas. Ai, caralho! Esse é meu ponto. O vagabundo tá pagando 1 milhão de luvas pro outro, tipo assim, né? Esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto, aqui, ó. Imagina a cara do Zancanelli descobrindo que a Max Titânio pagou 1 milhão pra ter o Tenente Breno. E nem estreou no Pro ainda. Então, isso que eu estou falando aqui é teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Mas seja sincero, Jason. Você consegue visualizar o Tenente Breno tirando 1 milhão de reais do bolso e dando pra Shark Pro e pra Max? Vai pagar pra trabalhar? Não, isso aí já foi acordado, com certeza. Né? Mas o pessoal talvez não tenha noção do precedente que isso aí abre. Isso abre um precedente sinistro, porque isso equivale a luvas. Sabe como é que funciona luvas no futebol? É uma grana que você dá pro cara pela assinatura do contrato. Sabe, taxa de matrícula? Tipo isso. O que acontece? Quando um jogador está sem clube, então vamos fingir, Ronaldinho Gaúcho, ele tá sem clube.
Aí um time vai contratar ele, como ele não precisa pagar pelos direitos dele pro time vigente, porque não tem time nenhum, Aham. é normal os caras pagarem um negócio que chama luvas. Por quê? Quando o cara compra os direitos de um time, parte vai pro jogador. Então toda transferência, o jogador leva uma bolada. Quando ele não tem time, eles pagam essas luvas para equivaler, para ele levar uma bolada na jogada. O Tenente Breno tá basicamente ganhando luvas. Tipo, existe uma condição milionária para ele ir. Os outros atletas vão falar, pô, eu não tenho condição não, mas você vai ter que dar na minha mão. É tipo isso, cara. Mas você entendeu o BO de falar? Lógico. Então, assim, isso é o meu raciocínio, entendeu? Porque senão vai gerar uma instabilidade no próprio time. Imagina, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui só para o pessoal entender. Se a Growth tiver pagado multa de 2 milhões que seja pro Cariani vir pra Growth, nenhum atleta da Growth vai achar ruim, porque todo mundo vai fazer, pô, vale. Você entendeu? Por que vale? Porque o cara mostrou o resultado. O cara vendeu 12 milhões no primeiro mês, se eu não me engano, total, e só de cliente novo foi uns 6, 7 milhões, sei lá. Então, assim, como é que você vai contestar isso? Entendeu? Agora, quando você tem outros atletas no seu time e tal, agora você imagina, por exemplo, você saber que... Vou dar um exemplo aqui. Imagina que a Growth contratou um cara que parece com a gente. Vamos supor, a Growth contratou o Itinho, um comentarista. Aí você saber que a Growth, pra contratar o Itinho, teve que pagar 500 mil, Jason. Na moral, eu ia ficar puto. Você não ia ficar puto não, Jason? Eu ia falar assim, pô, Growth, eu tô aqui há 7 anos e você paga $500 mil pra trazer o Itinho, você tá de sacanagem. Ó, lembrando que aqui eu não estou em momento nenhum desmerecendo o Itinho. Eu só tô falando pra eu e o Jason ter empatia pra entender como que os outros atletas podem se sentir, ué. É porque não faz sentido usar esse valor não faz sentido. Então, assim, os caras estão até falando aqui, pô, ele estaria inflacionado ou não? Eu não sei, velho, eu não faço ideia, eu não sei qual que é a resposta que ele dá pra empresa, se ele tá ou não tá inflacionado, isso aí depende, é o pessoal da empresa que sabe. E outra coisa, Jason, a gente tem que deixar bem claro que a Max, ela tá com dinheiro no caixa. A prova disso é o quê? Que ela acabou de contratar o Flex Lewis. É um outro cara que, se a Max tiver desembolsado muita grana, até pagado uma multa, não geraria instabilidade no time. Você concorda comigo? Sim.